Nosso estudo hoje está em 2 Samuel, aqui no capítulo 19. Eu vou ler do versículo 25 para frente. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei meu, senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo puseste o teu servo entre os que comem à tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Disse-lhe o rei: Por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Então aqui é a continuação da história de Mefibosete, né? Esse servo infiel que Davi deu aqui para ele, o tal do Ziba, né? Ele traiu Mefibosete quando Davi teve que se retirar, né, de Jerusalém por causa das maldades do filho dele, o Abisalão. Davi, aí muita gente seguiu ele e essa era a vontade de Mefibosete também, segui-lo. Só que aí o servo dele lá enganou ele e ainda denegriu a imagem dele para Davi, né? Tipo, inventou uma história lá de que Mefibosete não quis ir e estava até gostando do que estava acontecendo com Davi, né? Só que era tudo mentira. E aqui, Davi, quando volta, aqui a palavra do Senhor fala que Mefibosete, ele, desde aquele dia que o rei tinha saído, ele não tinha lavado os pés, nem tinha feito barba, nem tinha lavado suas vestes. Ele estava assim, numa situação triste, né? Esperando a volta de Davi. E quando Davi voltou, ele se alegrou e ele foi se encontrar com ele, né? E Davi perguntou: Por que que você não me seguiu, não foi comigo? E ele estava aqui se justificando, né? Que o tal do servo dele tinha enganado ele. Aí Davi falou: Olha, por que você ainda fala disso? Reparte aí tudo com Ziba e tudo bem. Quer dizer, a Ziba, que era um servo, passou a ser tipo sócio, ia dividir, né, os bens lá com Mefibosete. Mas Mefibosete estava tão feliz de ver Davi de volta que ele falou que Davi fizesse o que parecesse melhor, né? Ele nem se importava mais, se quisesse até deixar tudo lá para o Ziba, deixasse, que o que importava para ele é que Davi estava em paz de volta, né? E que Davi estava ali falando com ele, né? Aceitou ele de volta. Então, para ele, essa amizade era mais importante do que até mesmo os bens, né? Então, ele tinha muita gratidão pela consideração e pelo respeito que Davi demonstrou para com ele. E aqui mostra que existe muitos ibas por aí, né? Muitos amigos falsos como esse, muitos empregados que não sabem, né, dar valor ali pro patrão, pro emprego que ele tem, para a família que ele tem. Existem muitas pessoas com esse comportamento aqui de Ziba, né? No mundo, né? Mas aqui Mefibosete, ele é uma pessoa que ele dava valor mais para as pessoas do que para as coisas, né? E aqui também não dá para entender, não fica muito claro porque que Davi, mesmo sabendo que ele tinha sido enganado, ainda deixou o tal do Ziba ficar com metade das coisas, não puniu. A gente não entende aqui que não dá para saber se Davi acreditou realmente naquela história, se ele ficou na dúvida quem realmente está falando a verdade, ou se
pelo estado emocional que ele se encontrava, de ter perdido um filho, ter passado tudo que ele passou. Talvez ele estava abalado ainda. Não se sabe, né? Porque que Davi ainda deixou o Ziba numa boa aqui, né? Mas aí, o que a palavra de Deus fala em relação a esse tipo de gente, né? Esse tipo de pessoas com esse tipo de comportamento, né? Jesus Cristo, ele em Lucas 16:1, ele conta a parábola do mordomo infiel, né? E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso? Que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta e assentando-te, já escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher, bom, aqui já vai entrar em outro estudo, né? Então aqui já vai entrar em outro assunto. Então aqui Jesus está mostrando como que age, né, um servo infiel, né, e o que Deus pensa em relação a isso, né. Aqui ele fala da pessoa que não consegue ser fiel no mínimo, essa pessoa não vai ser fiel no máximo, né. E aqui ele fala exatamente como que as pessoas desse século se comportam, né. As que têm aqui esse perfil, né? Porque não é todo mundo que é assim. Então, são algumas pessoas, né, que são assim. Então, uma porcentagem, né? Não sei quanta porcentagem, mas é um número de pessoas que são assim. Então, Jesus está falando que esse homem aqui, ele sabendo que ele ia ser pego, o que ele fez? Ele já
se antecipou naquelas pessoas que devia lá para o senhor dele. A pessoa tinha uma dívida, ele cobrou outro valor e quitou a dívida da pessoa, e é uma forma dele se garantir de ter o sustento dele, para ele não ter que pedir esmola, nem ele ter que trabalhar, né? Porque ele disse que não aguentava. Então aqui, tipo, e aí o senhor dele fala que falou, isso mesmo, né? E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que sua geração, do que os filhos da luz, né? Então está falando que há mais prudência entre os filhos deste mundo, né, do que dos da luz, né? Os da luz, no caso, o povo que está ali servindo a Deus, aqui está mostrando que é mais lento, né? Mais devagar, né? Esses aqui são mais rápidos, né? Mas, e aqui o Senhor fala que nenhum de nós pode servir a dois senhores, né? Ou a gente serve a um, ou a gente serve ao outro. Não tem como a gente servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Ou é um, ou é outro. Amém? Então, eu espero que essa mensagem venha esclarecer para você, para quem escutar, né? Venha abrir seu entendimento, né? Às vezes, em algum momento da nossa vida, a gente passa por uma situação assim e a gente tem que, se a gente sabe a palavra, a gente acaba sabendo como lidar com a situação, né? A palavra de Deus, se a gente não está precisando dela hoje, nesse assunto, a gente pode precisar amanhã ou depois de amanhã, né? Mas ela é toda útil, né? Nada se perde na palavra do Senhor. Como Jesus disse, a lei e os profetas, né, duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele, né? E ele fala que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei, né? Então, é a palavra, né? É porque o que ela diz não vai ser mudado, né? Amém?